Então nós estamos aqui com a lição de número 7, né? Vencendo as estratégias e propostas do inimigo. Nós temos aqui por base, como fundamento para essa lição aqui, nessa manhã, o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, né? A sua carta aos Efésios, citado aqui tanto o versículo 4, né? O capítulo 4, melhor dizendo, do versículo 27, que fala para a gente não dar lugar ao diabo. E, consequência, nós temos aqui também, na sequência, o capítulo 6, que é um texto muito conhecido da igreja. E essa revista, se nós observarmos, para quem tem a revista em mãos aí? Deixa eu ver, quem é que tem? Ó, já tem muitos alunos aí, pastor André, com a revista, amém. Isso aí, é bom comprar o material, até para você se situar no roteiro, né? Estudar antes em casa, ler o material. Essa revista nós estamos trabalhando a temática Os Discípulos de Cristo. E dentre todas as situações que nós estamos aprendendo ao longo do trimestre, hoje nós vamos aprender sobre como vencer as estratégias e propostas do inimigo. Então, um discípulo de Cristo, ele não está inerente àquilo que o diabo ele está trabalhando nesse mundo. Ora, todavia, entendendo que ele trabalha não só contra aqueles que não servem a Deus, mas principalmente também com aqueles que servem, que adoram a Deus. Porque nós vemos aqui na verdade aplicada, nos objetivos, que Satanás ele se esforça, que ele luta, né? Para destruir, para acabar com o povo de Deus. O diabo ele vem e ele se disfarça de coisa boa, de um bom negócio, de uma boa situação, porque ele é ardiloso, porque ele é sagaz. Agora o crente que ele está vestido com a armadura de Deus, que ele está com o capacete da salvação, a mente dele está blindada pelo poder da palavra de Deus, e essas artimanhas de Satanás não pegam a pessoa desprevenido, ele está ali, né? Mas ele está preparado para essas situações. Ele conhece as nossas fraquezas. Como eu disse aos irmãos, ele não tem os atributos de Deus, mas ele sabe qual é o nosso ponto fraco. E a gente também sabe. É ou não é, irmãos? Ou tem algum super crente aqui nessa manhã, na nossa igreja? Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser líder de ministério, pode ser bacharel, pode ser PhD, pode ser doutor em divindade. Ninguém é igual a Jesus ao ponto de ser poderoso, né? De ser Deus. Todos nós, quem não teve pecado, quem não errou, foi só Jesus. E nós temos as nossas limitações. Nós temos as nossas fraquezas. E o diabo, ele conhece onde é que é o nosso ponto fraco. E é nessa área, irmãos, que a gente precisa trabalhar, porque ele vai trabalhar justamente ali. Ele começa com uma cunha pequenininha. Eu estava vendo um vídeo esses dias, irmão Renato, de um camarada quebrando umas pedras. Você olha uma pedra enorme, e fala, rapaz, mas tem que ter a técnica certa. Ele começa com uma cunha pequenininha, e vai dando só umas marteladinhas, de repente coloca uma maior, quando você vê aquela rocha enorme, ela se parte. Assim é a nossa vida. Você vai deixando as coisas acontecer. Não, isso aqui não tem problema para mim. Não, eu não estou sentindo. Isso aqui não me incomoda. E a vida começa assim. De repente, a gente está partido ao meio, pelo pecado, pela culpa, e a gente não consegue mais ser aquela mesma pessoa, porque o diabo conhece as nossas fraquezas. Ele distorce a palavra de Deus, é ou não é? O diabo distorce a palavra de Deus. Tem muita gente que não busca, pega textos isolados da Bíblia, outra coisa. Há um perigo muito grande de que na geração em que nós estamos vivendo, dessa facilidade de informação, é bom até certo ponto, porque nós temos muitos desigrejados que hoje a pessoa ela fica só ali. É o bispo fulano de tal da internet, eu estou fazendo campanha, eu estou participando da ceia, a água ungida, o copo ungido, a bênção, o milagre, e aquele negócio é igual o crente da caixinha de promessa. Quem é que já viu caixinha de promessa? Irmãos, eu nunca peguei um versículo, pastor André, na caixinha de promessa falando que nós temos que confessar os pecados.
É só promessa boa, irmão. Porque aquilo ali foi colocado, preparado só para massagear o ego do camarada. Não estou dizendo que é pecado você ter, que não pode, porque lá é a palavra de Deus. Mas a Bíblia nós precisamos degustá-la como um todo, né? A palavra de Deus ela não pode ser distorcida só para me agradar, né? Só para me trazer entendimento daquilo que eu quero. Por exemplo, um texto que eu gosto muito desse quesito é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, quando Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E tem gente que se apega nisso. Aí eu posso tudo em Jesus. Mas aí a gente não lê o contexto. Paulo está falando, eu posso passar por tribulações, eu posso passar por naufrágio, por dificuldades. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí o camarada ele quer passar por tudo, mas não quer ter o contentamento como Paulo. É ideia de distorção, é pegar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele aplica a teologia da prosperidade no Salmo 23 e fala, o Senhor é obrigado a me dar um carro, me dar casa, me dar conforto, me dar saúde. A Bíblia está dizendo lá no Salmo do pastor que como Deus, como nosso supremo pastor, ele nunca faltará. Independente de ter casa, de ter saúde, de ter carro, ele continua sendo Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? O que é pegar a palavra e distorcer? É a gente aplicar a Bíblia só para aquilo que eu quero. Vai me favorecer? Não, então eu coloco aqui. E tem coisa que a pessoa ainda busca lá no livro de acrescentares. Vocês já viram? Esse aí é apócrifo, não está na palavra, né? Acrescentares, ele começa a acrescentar. Tem gente que não sabe nem o que está falando e ele fala assim, mas a Bíblia não fala assim, Deus tarda, mas não fala. Eu já ouvi muitas pessoas, é óbvio que pela sua ética, né, você está ali, você não vai corrigir a pessoa na frente dos outros, mas você olha e fala assim, esse negócio está meio esquisito, não dá não? Deus, ele nem tarda e nem falha, irmãos. Eclesiastes 3 fala que há um tempo determinado para todo propósito, se não aconteceu é porque não é o tempo. Mas quando acontecer, esse é o tempo de Deus para nós. Amém? O salmista fala no Salmo, lá, se não me falha a memória, Salmo 27, ele fala que a gente não tem o poder para mudar o passado, nem para adiantar o futuro. Aliás, é Salmo 90, verso 12. O salmista fala, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que a gente alcance um coração sábio. Então ali você percebe essa ideia, você não tem poder para mudar o passado, nem para adiantar o futuro, mas a gente pode viver o presente. Então as coisas acontecem quando? No tempo de Deus, na hora de Deus. Amém, irmãos? O seu objetivo é o quê? É destruir sem ser percebido. A ideia é essa, o diabo ele vem com sutileza, ardiloso, com sagacidade, e ele quer fazer de tudo, irmãos. Ele está trabalhando. E pensa num camarada trabalhador, o diabo, ele trabalha 24 horas por dia e está fazendo hora extra, lá até um mutirão, para destruir sua casa, sua família, sua fé, sua salvação em Cristo Jesus. Ele está lutando para tirar você do céu, né? E ele emprega o que? Artifícios tentadores, como o que? Dinheiro, fama, riqueza, orgias e outros prazeres mundanos. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, que a questão de o dinheiro, talvez alguém pense até que estou fazendo apologia à pobreza. Não quer dizer que o rico não vai entrar no reino de Deus. O problema não é o dinheiro em si. Tem gente que é tão rico que só tem dinheiro. A questão é quando eu deixo o dinheiro ser o senhor da minha vida. Porque existem pessoas pobres, que é arrogante, pessoa pobre que não adora a Deus, pessoa pobre que se acha superior aos outros, enquanto há alguns outros que são ricos e que são humildes, né? Então a ideia é essa, mas ele usa a fama, né? Ele usa a riqueza. Há uma diferença entre o dinheiro e a riqueza, tá vendo? Que as duas palavras são colocadas. Dinheiro é quando o dinheiro ele é senhor da minha vida. Às vezes o cara não é rico, mas ele trabalha como um doido, ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para a igreja, ele não tem tempo para mais nada. Ele trabalha todos os dias da semana, domingo ele ainda pega um extra e aquela loucura. E a vida, a saúde, a família, a fé está indo embora porque ele é escravo do dinheiro. Outros já são escravos da riqueza. Quanto mais tem, mais quer
E aí é a diferenciação das ideias. E as orgias, é um bacanal. Nós começamos justamente nesse final de semana, um feriado atípico no nosso país, onde vai ter tudo enquanto é tipo de orgia no Brasil, né? Enquanto muitos outras pessoas que servem a Deus estão em retiros, em eventos, em congressos, a grande máxima da juventude brasileira que não adora a Deus está aí, envolvido no carnaval. É tempo aí, passado esse final de semana, vai ter muita clínica de aborto aí clandestina, vai ter muita doença sexualmente transmissível, tanta coisa, né? Porque é a festa do prazer, onde tudo pode. A sexualidade exacerbada, a nudez, a bebida e o acidente, tanta coisa, e o diabo ele aproveita esse tempo em que as pessoas estão achando, pensando estar se divertindo, mas na verdade ele está aproveitando a oportunidade enquanto alguém está ali, ele está lá contabilizando lá com um contador lá do reino espiritual das trevas. A gente conseguiu passar mais um, opa, esse aqui já está garantido. Para esse aqui não tem mais oportunidade. Amém? Então os prazeres mudando. Vamos caminhar. Os irmãos estão entendendo? Qualquer participação, irmãos, fique à vontade, tá? Vamos correr aqui para o nosso tempo. Olha só. Cuidado com as distrações. Por que o diabo ele é ardiloso? Porque ele usa distrações. Na televisão a imagem fica bacana, aqui nem tanto. Mas olha aqui para vocês verem. Nós temos aqui essa zebrinha. Essa aqui é a irmã Trinfena, olha só, está ali, pastando, tranquila, né? Para exemplificar a ideia, no mundo, tranquila, vivendo a vida comum, né? Mas se a gente observar essa parte marrom que está aqui, são 2 leões. O texto aqui, há pouco o comentarista não fala que o diabo ele fica parecendo leão, rugindo. Irmãos, quando o leão vai pegar uma presa, leão ele não sai correndo, tanto é que quem caça mais são as leoas. O leão ele aproveita a oportunidade certa. Leão gosta mais de ficar dormindo, guardando o território, né? Ele guarda ali os filhotes, enquanto as fêmeas saem para caçar. Eu gosto de assistir os documentários com o Gabriel, e ele, agora quando ele encontra uma presa vulnerável, um filhote que está ali desgarrado da manada, algum bicho que está distraído, olha aqui a situação. Cuidado com as distrações. Agora trazendo isso, aplicando isso para a nossa vida, tem muito crente que está vivendo uma vida de distrações, e essas distrações são coisas lícitas, irmãos. Eu não estou falando de coisa que é pecado não, entendeu? Não é só o pecado não, é a gente se distrair com coisa boa, é aquele ativismo, não, porque eu preciso me realizar. Eu não estou fazendo apologia a você não divertir, a não viver com a sua família, mas existem momentos que as distrações acabam tirando Deus da nossa vida. Você precisa divertir com a sua família, é uma coisa louvável e importantíssima. Você precisa viajar, você precisa trabalhar, você precisa viver a vida comum. Meu pai usava um exemplo, Alessandro, da roça. Eu nunca esqueci isso, pastor André. Toda vez que a gente ia pescar, ele foi meu discipulador, e a gente via uma garça no brejo, e ele falava para mim, o crente tem que ser igual a essa garça. Não tem como nós sair desse mundo, meu filho. A garça está aqui, o ambiente dela é o pântano, Robson. Ela está lá andando. Quem já viu garça aqui? Deixa eu ver. Tem muita gente que conhece. Ele é branquinho, o pássaro. No meio do lodo ali, a gente anda, o pescador volta todo sujo, né? A garça ela anda, come os peixes tranquilo, e você olha, está branquinha. Quando o sol bate, se firmar muito, dói as vistas. O crente ele tem que ser desse jeito. Não tem como, irmãos, nós ir para o monastério, viver dentro de uma bolha, criar os nossos filhos dentro de uma bolha. Eles vão estar no colégio, vão estar na faculdade, vão estar no mundo. Nós estamos vivendo uma geração, irmão, de crente que não tem argumento. Por quê? Porque o tempo que ele tem é lá no Reels do Instagram, o tempo que ele tem é no YouTube, vendo vídeo. Não estou dizendo que é pecado você tirar um momento para as suas redes sociais, mas tira um momento também para se debruçar sobre a palavra, para ir lá e pesquisar por que o inimigo, por que o diabo é meu inimigo, por que ele quer me destruir, por que ele quer acabar comigo. É você buscar profundidade.
Nós não pode ficar, irmãos, igual o fiotinho de periquita. Eu lembro quando a gente era pequeno, gostava. Hoje não pode, pelo amor de Deus. Não vá pegar isso. Mas nós pegava a papinha, né, pastor André, e dava para os filhotinhos de passarinho. Quando caía do ninho, queria adotar igual uma galinha caipira. E o que dava na boca ele comia. E tem gente que está desse jeito. Paulo fala assim que tem crente que tem que dar papinha. Mas tem uns que, né, ele precisa de um alimento sólido. Nós não podemos viver comendo papinha a vida toda, irmãos. Nós precisamos buscar na palavra, blindar a nossa mente. Como que a gente vai blindar? É só ouvindo? É ouvindo a palavra, lendo a palavra, aplicando a palavra, vivendo a palavra de Deus. Amém? Amém. Então o diabo, ele é o nosso inimigo. Ele não é inimigo de Deus, porque contra Deus ele não tem chance alguma. Ele é derrotado. A Bíblia fala que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para nós. Já tem um lugar destinado para ele. Ele sabe, irmãos, o que tem lá no céu. Ele era ministro de louvor no céu, adorava a Deus, né? Queria usurpar o trono de Deus. Ele é inimigo da criação de Deus e ele quer destruir as pessoas. Infelizmente, né, muitas pessoas são iludidas pelos prazeres, pelas ofertas, e se tornam escravos dos prazeres que ele oferece. Tem muita gente que cai, né, no conto do vigário e vai embora. Tem muita gente que erra, tem muita gente que dá ouvido para essas fábulas e é levado porque não tem embasamento bíblico. Paulo fala que os bereanos, irmãos, eles eram nobres porque Paulo expunha as escrituras e eles pegavam, peraí, deixa eu ver se esse camarada está falando, se tem algum fundamento. É isso aí. É você pegar a Bíblia, e você não lê a Bíblia só para pregar, para dar aula de escola dominical, para dar uma palavra no GFO. Primeiro você lê. O pastor Howard Hendricks, um pastor norte-americano, ele escreveu um livro muito bom para professores de escola dominical, ensinando para transformar vidas. E ele fala lá que o moço chegou nele e falou assim: pastor, eu já li a Bíblia mais de 10 vezes. Aí ele chega e fala: meu filho, mas que bacana. E nessas 10 vezes, quantas vezes que a Bíblia já te leu? Há um pouco de vaidade até nisso, irmã Margareta. Tem gente que lê para contar o tanto que leu. Não é a quantidade só que você já leu de capa a capa, mas quantas vezes que ela já leu o nosso coração, mudou a nossa alma, mudou a nossa mente. Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque uma mente sarada, não quer dizer que você não tenha problemas de ordem psicossomática, né, Dr. Robson? O crente pode ter um problema de ordem psicológica, uma enfermidade, mas em Cristo ele atravessa aquele processo sabendo que a palavra de Deus tem respaldo, que se o remédio não curar, Deus tem um poder para curar, e isso em momento algum vai inutilizar o trabalho do profissional também, mas a mente ela tem que estar blindada pela palavra de Deus, porque aí Satanás não vai vir. Lutero diz que a ave pode até pousar na nossa cabeça, o problema é quando a gente deixa ela fazer ninho, entendeu, irmãos? Pode até pousar, ele está falando dos pensamentos. O pensamento pode até vir, irmãos, uma situação ou outra, você está ali, de repente um pensamento, você para assim, pensa, o sangue de Jesus tem poder, arruma alguma coisa para fazer, irmãos, e vá se envolver com alguma coisa no livro, na palavra, e não deixe a sua mente desocupada, ociosa para pensamentos que vão te levar para longe de Deus, porque quem deixa a mente vulnerável, mente vazia, é a oficina de Satanás. Vamos lá, 1.2, as tentativas de nos fazer afastar de Cristo. Muitas pessoas não suportam as dificuldades do Evangelho. O diabo ele tenta afastar, porque nós temos aquela ideia, e eu não sei até que ponto isso é bom, hoje, há uns anos atrás, eu lembro, na minha época de juventude, de criança, dos meus pais, dos avós, os pioneiros aí do Evangelho, ser crente era ser careta. Hoje não, hoje ser evangélico ficou chique, é ou não é? Todo mundo agora é evangélico. Tem gente aí de tudo quanto é tipo de ideologia, de pensamento, fazendo tudo quanto é... Não, eu sou evangélico, eu creio em Deus.
né? Hoje é chique. Agora essa ideia de estar em Cristo, eu preciso estar arraigado. Paulo fala na 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 12 aqui, que todos quantos querem viver piedosamente, é o que? É vivendo o poder do evangelho, vão padecer perseguições. Então o diabo ele vai afastar a pessoa, por quê? Porque a pessoa vem achando que quando o evangelho fajuto que está sendo pregado por aí, que fala assim, não, na igreja você vai prosperar, vem, você pode entregar seu apartamento, que eu quero 10 pessoas aqui com R$1.000, nós precisamos de tanto. Isso não é evangelho. Eu oferto porque eu entendo o princípio bíblico e Deus me abençoou. Eu dizimo porque é um princípio bíblico e de fé. Eu estou exercitando a minha fé e sendo grato a Deus. Eu não sou coagido a dizimar e ofertar, não é? Então a ideia é essa, a pessoa vem com aquele pensamento de ficar bem, de prosperar, de repente as dificuldades vêm, a luta vem, porque a luta chega para um e para outro, para pastor, para rico, para pobre, para branco, para negro, para todo mundo, irmão. Luta vem para todo tipo de pessoa. E não adianta nós pensar que uma vez em Cristo Jesus, ou senão a Bíblia está errada, que você vai olhar para a vida dos apóstolos, todo mundo perseguiu, todo mundo sofreu dificuldade, e aí nós achamos o seguinte, que a nossa geração não vai passar por problema, mas uma coisa é certa, ele pode até tentar nos afastar, mas a gente já entende que a luta, ela é um processo pedagógico, que Deus permite para fazer a gente ser melhor. 1.3, as tentativas de nos parar pelo medo. Olha só, porém Deus não nos deixa sozinho e desamparado nessa vida. Irmão, você quer um estandarte assim, uma arma poderosa, uma porção poderosa da palavra para blindar a gente contra todo tipo de medo, contra todo tipo de situação? Salmo 91, irmão. Não é só para nós abrir a Bíblia e deixar lá na prateleira, no rack empoeirada, não. É você ler aquilo e orar aquilo com a sua família, aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmão, aquilo é verdade para a sua vida. Nós fizemos aqui, né, pastor André? Pela direção pastoral, quando começou a pandemia, os obreiros saíram de 2 em 2 aqui, visitou todas as casas dessa igreja, irmãos, toda a membresia. Nós orávamos, fazia a oração, líamos, apresentávamos o Salmo 91, colocava um adesivo, ungia as famílias, irmãos, e todo mundo com medo, porque uma situação difícil que nem sabia o que é, mas a palavra de Deus fala que pode cair 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e tem gente que está enclausurado no medo, irmão. Ter medo, todo mundo tem medo, é ou não é? Eu tenho medo de alguma coisa, todo mundo tem medo. O problema é que tem gente que fica refém do medo, ele fica enclausurado no medo, tem medo de avançar, tem medo de viver uma coisa nova, tem medo de exercer a profissão, ele está traumatizado, ele está amedrontado. Mas em nome de Jesus nessa manhã, que nós possamos usar essas armaduras, né, esses componentes dessa armadura que Deus nos dá, espiritual, para vencer todo medo e ser vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Vocês estão caladinhos, está todo mundo entendendo? Está tudo bom? Amém? Vamos continuar então. Tópico 2, as sutis estratégias do inimigo, né? Então a lição ela está sempre trabalhando nessa ideia da sutileza, que o diabo ele é sutil, que ele usa as suas estratégias. Tópico 2.1, o inimigo tenta enfraquecer a nossa fé, e tem muita gente que a fé da pessoa é enfraquecida. Olha só, a palavra de Deus precisa estar escondida onde? Dentro do nosso coração, para a gente não pecar contra Deus. Salmo 119, versículo 11. Tem gente que às vezes a fé dela é uma fé oscilante, é uma fé passiva, não é uma fé ativa. Eu falei sobre isso aqui na quarta-feira, né? A fé do cristão tem que ser uma fé ativa, uma fé que a palavra de Deus exerce poder na vida da pessoa, irmãos. Deus ele vai fazer por nós aquilo que é impossível, mas a possibilidade ela está condicionada ao ser humano. Deus tem armadura, amém? Mas quem é que vai vestir a armadura em nós? É o anjo, minha Margarete? Vem cá, querida, preciosa de Jeová, eu vou colocar em você o capacete, querida, porque você saiu sem o capacete. Ô pastor André, o senhor está sem um cinto.
Ô Robson, você esqueceu do escudo. Não, irmão, é eu que faço o checklist da minha armadura, e vou olhar para mim mesmo. Opa, peraí, como é que o uniforme a gente sai bonitinho de casa, não é? Com o uniforme, eu vejo lá o Dr. Robson nos vídeos dele, com o jalecão branco, que faz umas fotos, todo alinhadinho. O senhor atendeu o pessoal no consultório de bermuda e chinela havaiana, o que é que o senhor acha que os seus pacientes vão pensar? Assim é o crente, irmão. Ô irmão, deixa eu te falar um negócio aqui. O crente, o cristão, que sai para a batalha sem armadura, ele já saiu um perdedor. Entendeu essa verdade? Se eu sair sem a armadura, eu já sou um candidato a morrer no meio do campo de batalha. É perder a minha fé. O inimigo ele vai enfraquecer. Você já saiu despreparado, irmão. Você pode até não saber lutar, mas se a armadura estiver lá, alinhado, todo, só do cara olhar. Eu lembro, pastor André, eu nunca fui bom de bola, irmãos. Mas eu chegava todo alinhado, rapaz, esse cara deve ser bom. Mas você tem que ter pelo menos o estilo, né? Nunca prestei para jogar futebol. Naquela época que meu pai trancava o portão com cadeado, a bola era meu, se chutar numa bola, podia xingar, fazer tudo, mas se jogar a bola ia para o inferno, né? Eu sou daquela época. E aí, nunca prestei para jogar futebol. Aliás, eu nem tenho muito interesse por futebol, acabei que não sei nada de Série A, Série B, mas a ideia não é essa. Eu quero que você entenda isso, né? Que a pessoa olha ali e fala, rapaz, ele está alinhadinho. E assim, irmão, por que para a gente visitar um cliente você vai todo arrumado, né? Você quer pegar, aí chega lá, né? Para pegar um serviço da pessoa, a pessoa olha assim e fala, rapaz, esse camarada com essa roupa, todo sujo, todo bagunçado, se vai fazer uma anarquia aqui em casa. Irmão, quem é que dá credibilidade para um profissional desse jeito? Assim somos nós. Aí você quer entrar na peleja, não, mas Deus falou que vai me dar a vitória. Aí o soldado chega lá todo, não, irmão, você vai alinhadinho, o escudo está até brilhando, olha assim, rapaz do céu, faz igual um amigo meu que gosta de polir as rodas do caminhão, chega lá com o escudo assim, que a hora que você der aquela refletida, fala, pô, o escudo da fé, está aquele brilho, fala, isso aqui é o brilho da glória de Jesus, a minha fé está blindada em Jesus, e não tem capeta, irmão, que fica, enquanto o crente está preparado, está com as armas certas. Você tem que ter armadura, tem que ter habilidade e saber usar a ferramenta que Deus dá. E aí, a sua fé vai ser uma fé que vai crescer, vai prevalecer. Vamos continuar, tópico 2.2, o inimigo ataca a obra missionária. A armadura de Deus deve ser usada por todo crente que deseja ganhar almas, olha só. Irmãos, não tem como a gente sair para evangelizar nosso vizinho. E deixa eu falar um negócio para os irmãos aqui, o comentarista ele fala sobre a obra missionária, e a gente sabe que os missionários sofrem, que não é fácil fazer obra missionária. Pastor Eliseu aqui já esteve no campo missionário, mas a esposa, pastora, já contou muitos testemunhos aqui, irmãos, o campo missionário não é lugar para qualquer um. E eu acho engraçado esse negócio, pastor Eliseu, que tem muita gente que quer pregar a palavra, não estou dizendo que é errado, me entenda bem. Ele fala assim, eu quero ir, mas só quero ir se for lá para a África, se for para o Japão, e tem um camarada do lado da casa dele, que olha para a vida dele e fala, se for para ser crente igual esse cara, eu não quero, porque não dá testemunho. Então, quando você está com a armadura, se você quer ganhar alma para Jesus, pode ser onde for, Deus pode te levar, porque eu creio que Ele chama, capacita e envia pessoas, mas Ele vai começar a usar a gente com a armadura, com os aparatos que a gente tem, né? Com todo o arsenal ali que a gente tem à disposição, e vai começar a usar dentro da nossa casa, na faculdade, no trabalho, aonde a gente estiver, nós vamos usar o que Deus nos dá. O diabo ele pode até tentar, mas se a gente tiver com a armadura e saber usar e tiver preparado, as dificuldades virão, não quer dizer que elas não venham, mas será mais fácil vencê-las com o equipamento certo. Amém? O inimigo nos incita a ceder aos desejos da carne. Irmão, isso aí é o tempo todo, o diabo. Não, olha, o diabo ele sempre vai trabalhar, quer saber de uma grande verdade, isso aqui já tem sido falado muitas vezes, carne não converte, irmão, carne é carne. É por isso que nós temos que nos sujeitar a Deus em oração e jejum, já foi trabalhado aqui,
em lições passadas, né? O evangelista Adelso, diaconisa Luciana, a importância de jejuar, a importância de orar, a importância da palavra, é tudo isso e a armadura para a gente vencer o que? O desejo da carne. Nós precisamos viver no Espírito e não ceder os desejos da carne. Paulo fala lá em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito, né, na nossa vida, e esse fruto que domina essa natureza pecaminosa que há em nós, e é desse jeito que nós vamos vencer, porque o diabo está trabalhando o tempo todo. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Tópico 3, amém, irmãos? Alguma pergunta, alguma participação? Vocês me aguentam mais um pouquinho aí? Vamos lá então. As táticas de Satanás contra a igreja. Então ele trabalha contra as pessoas, né? Tanto do mundo como os crentes em comum, porque nós temos o inimigo em comum, ele é ardiloso, ele é astuto, mas ele também tem táticas espirituais contra a igreja. Olha só, vamos abrir, quem está com a revista, eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de olhar, mas eu achei algo interessante aqui na revista, porque o comentarista, ele faz algumas abordagens aqui, nesse aspecto, e eu vou comentar com vocês aqui um ponto de vista, talvez até um pouco diferente da abordagem que ele fez aqui. Olha só, o inimigo tenta nos parar com enfermidades, que é o tópico 1.1, né? 3.1. Ele tenta nos parar com enfermidade. Tenta. E existem sim enfermidades que são de ordens espirituais. É verdade, é bem verdade. Pela ideia aqui da revista, se a gente for olhar, dá a impressão que tudo quanto é enfermidade, porque a partir do momento que o homem pecou, uma vez o homem pecando, ele está fadado a morrer, né? Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o homem, consequentemente, herdou do pecado a doença e, consequentemente, a morte. Só que nós não podemos, a meu ver, interpretar que tudo aquilo que nós vivemos no quesito enfermidade seja de ordem espiritual, porque senão daqui a pouco você está gripado, é o capeta, você está não sei o que, não, é o diabo. Não é todas as enfermidades, olha só, existem situações de enfermidades que são o quê? Consequência natural da condição humana. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8:22, que a natureza geme. Ela está gemendo e esperando o que? O Consolador. Se você olhar o versículo 23, Paulo está falando lá que nós vamos ser transformados, esse corpo corruptível, essa matéria fadada ao fracasso. Então a ideia é essa, não é que toda enfermidade é do diabo, tem coisa que é consequência natural, irmão. Nós vamos envelhecer, e se você não quiser ficar velho, tem que morrer antes, né? Ou ser arrebatado. Eu não estou sabendo de mais ninguém que foi arrebatado com Jesus, além de Enoque, né, e Elias. O senhor está sabendo de alguém, pastor André? Não estou sabendo também não. Então, das duas, uma, é nós morrer ou nós passar pela velhice. E aí chega lá, irmão, está mais velho, tem as limitações, então são consequências naturais. Irmão, o diabo e não sei o que, tem coisa que é espiritual, tem coisa que é consequência natural. Vocês estão me entendendo? Amém? Então nós não podemos viver só assim, não. Tem gente que quer espiritualizar tudo. Não, é o diabo, irmão, é o diabo. Tem coisa que é consequência natural. Provações com o propósito pedagógico de Deus. Tem enfermidade, olha lá, Deus dá testemunho de Jó. Você está vendo o meu servo Jó? Aí o diabo, ele é sagaz, né? Ele é ardiloso, mas também, o Senhor enriqueceu Jó, o Senhor abençoou ele, né, e tal, e Deus permitiu o diabo que tocar na saúde de Jó. Uma vez tocando, foi pela permissão de quem? De Deus. Deus permitiu. Então o diabo só toca se Deus permitir. Amém? O diabo só toca em você se Deus permitir. E quando Deus permite alguma situação, é um propósito pedagógico. Então você não vai murmurar, você não vai reclamar. Tem hora que nós estamos na prova, na dificuldade, aí você vai, Jesus, me dá resiliência, me dá graça, me dá força para passar pelo propósito. Eu vi um testemunho de um irmão, um pastor contando o testemunho do irmão esses dias, e o camarada estava com câncer. E o senhorzinho humilde, né, é um palestrante para a família, ele contando esse negócio, e disse que o senhorzinho falou, pastor do céu,
E falou: irmão, mas o senhor não sabe nem o que é isso. Falou: Deus está no controle de tudo e vai tomar conta. Foi para o hospital, começou a evangelizar as pessoas, e aí ele chegava para o pastor já bem carequinha, falou: pastor, ora, porque semana que vem tem semana missionária, tem quimioterapia. O senhor sabe o que é quimioterapia? Não sei não, mas Deus está no controle, e ele ganhando as pessoas no hospital para Jesus. Irmão, tem situação que a gente vive, que a gente passa, são pedagógicas, e todas as oportunidades que Deus nos dá agora, não entenda que, não quer dizer, não estou dizendo que é fácil, tá? Nós temos que ter essa consciência. Quem passa pela enfermidade, quem passa pelo deserto, quem passa pelo vale, né? Você vai passando pela prova, vai dando glória a Deus. Agora não é fácil viver, mas todavia Deus está lá com você. Talvez Ele não livre a gente da fornalha, mas Ele entra lá dentro. Talvez Ele não livre a gente da cova, né? Mas Ele entra lá dentro, fecha a boca do leão lá dentro. Você passa pelo processo, né? Passa pelo ônus da prova, mas depois vem o bônus, amém? Então a ideia é essa. E outra situação de enfermidade também, que é a disciplina e correção em alguns casos. Lá na 1 de Coríntios, capítulo 11, a gente lê isso aqui quase toda a ceia: você come do pão e do sangue, indignamente sem discernir o corpo do Senhor. Paulo fala que é por isso que há dentre muitos vocês, muitos fracos e doentes. Tem enfermidade que é causa de pecado. Ele não está participando da ceia, está comendo a ceia do Senhor, sem discernimento, sem consertar a vida, e aí tem pecado, tem enfermidade. Vamos lá, tópico, mais uma aqui, ó. A ação do inimigo em situações específicas. Então tem situações que realmente é a ação do inimigo. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 13, é aquele texto lá que Jesus, ele é questionado pelos discípulos acerca daquele cego de nascença. O que eles perguntam para Jesus? Jesus, ele pecou ou foi os pais? Aí está um caso clássico da situação do inimigo, da ação de Satanás. Jesus fala assim: nem ele pecou e nem os pais pecou. Ele está desse jeito, é para a glória de Deus. Olha que negócio, irmão. Você vai entender um negócio desse? Pensa. O cara poderia ter nascido e reclamar da vida inteira: por que eu nasci cego? Não, é Deus permitiu você nascer cego, porque um dia Jesus vai passar por aqui, vai passar um lodo, vai mandar você lavar o olho no tanque de Siloé e você vai ser curado. Então existem situações que são realmente questões espirituais, mas para a glória de Deus na nossa vida. Amém? Tópico 3.1. Acho que eu coloquei errado aqui, né? 3.2. O inimigo tenta nos parar com atrativos. Olha só. Existem muitos atrativos. Aqui nessa parte, o comentarista ele faz até uma apologia à ideia aqui da pessoa ir para a academia, fazer exercício físico. Eu não concordo muito com esse ponto de vista. Apesar que Paulo fala que o exercício corporal para nada se aproveita. Mas nós temos que trazer isso para o nosso tempo, porque a nossa realidade é outra, irmãos. Com comida transgênica, com tanta coisa, com aumento da população, essa correria. Eu lembro de um pastor que a minha mãe teve, que o camarada falava assim: a única coisa que o crente sabe é comer, e a glutonaria também é pecado. E se a gente não frear, o irmão gosta de comer o churrasco, ele só come a gordura e vai, não faz exercício nenhum. Então, nesse ponto desses atrativos, perceba bem a minha ideia aqui que eu estou falando. Eu não estou contra a ideia, né? Não estou dizendo que está errado o que ele está falando, mas a gente precisa se exercitar. A ideia da academia em si, eu acho que ela é errada quando você vai para usar a ideia de se sensualizar, tanto homem como mulher. Ficar ali postando foto, mostrando você, o braço, a perna, os seios, isso aí é pecado. Agora você vai fazer a sua atividade física para melhorar a sua condição, entenda? Então, nesse ponto, esses atrativos, isso não é um atrativo. O atrativo é quando eu me envolvo só com academia, e não é só academia também não. Quando eu me envolvo com a empresa, com o trabalho, com o estudo, com tudo aquilo que é lícito. Não é pecado, é coisa lícita, mas aí eu deixo Deus de lado. Então, isso se torna um atrativo mais interessante do que Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Por que os exercícios físicos são tão importantes para hoje? Vamos responder isso. Por quê? Porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Irmãos.
O pastorzinho que falava esse negócio lá para minha mãe, ele era mais grosso que uma coluna dessa. Se brincar, já morreu de infarto. É isso, irmão. Aí você está lá e olha lá e fala assim: o diabo, ora para mim, pastor, porque o diabo lançou uma seta do colesterol. Aí você pergunta para o irmão: irmão, o senhor está fazendo alguma caminhada, pastor? Mas me dá uma preguiça quando eu olho para o tênis. Me dá uma preguiça. Eu gosto mesmo é de comer um feijão tropeiro, não estou dizendo que é errado, né? Mas é aquela ideia, mordomia cristã é você também cuidar do seu corpo, irmão. Isso aí é templo e morada do Espírito Santo. Irmão, para pensar, por que as irmãs estão tudo viva? Minhas avós estão tudo viva, pastor André. E os homens já morreu quase todo mundo. E eu estou aí pensando nesse negócio, rapaz, eu tenho que lutar. E é claro que existe um tempo, né, para Deus levar. Mas o homem, ele é mais relapso nesse negócio da saúde, irmão. E irmã, ela sentiu uma dor aqui na costela esquerda e tal, vou lá para ver o que é essa dor. O homem fala assim: vou tomar uma dipirona. Se parar a dor, ele trabalha mais 6 meses para depois, se ela voltar de novo. É ou não é? Homem é relaxado. Homem é relaxado. O cara vai lá depois que ele já está morrendo. Aí o médico olha e fala: meu filho, você foi um bom pai, né? Um bom filho. Pois bem, desfruta esses meses que o senhor tem, que o senhor está morrendo. Aí ele vem fazer campanha: Jesus, tem misericórdia. Eu podia ter ido na academia, eu podia estar, irmão, você não precisa ir na academia, não. Compra uma bicicleta e anda. Ah, irmão, não dou conta de comprar bicicleta, então pega um sapato de vir na igreja, o tênis, qualquer coisa, caminha, não gosta de andar na rua, anda no seu quintal lá, irmão. Faz 50 mil voltas lá, até ficar igual aquele cachorro amarrado na corrente, que fica dando volta no toco, que chega, fica liso. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Tem que fazer, irmãos. O tempo que nós estamos vivendo é outro. Porque tem coisa que Deus não vai fazer, anjo não vai fazer caminhada, não vai aparecer Jesus lá diante da mesa. Olha, presta atenção, na hora do almoço hoje, alguém vai lembrar disso. Você está lá com um prato de comida e Jesus do lado. Trinfena, trinfosa, esse prato seu está meio grande. Não, irmão, vai não. É eu que tenho que, eu já fiz essa experiência muitas vezes. Tem hora que a gente almoça e fala assim: mas está tão gostoso. Irmão, toda vez que eu entro na cilada de comer de novo, Alessandro, eu arrependo. E a Cássia briga comigo. Toda vez que você fala isso e está fazendo a mesma coisa, agora eu estou dando uma freada. Comi, está gostoso, então é hora de parar. Não empolga não, entendeu? Quem? Sim, meu querido. Quanto eu tomo uma aguinha aqui? Rapaz do Senhor para a igreja. Irmão, eu penso da maneira, eu queria fazer uma pergunta, meu irmão. A Bíblia nos diz que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Se, por exemplo, um crente come demais, às vezes por glutista, se ele morrer com a barriga tão cheia, é pecado? Com certeza é pecado. Pecado da glutonaria. Não quer dizer que ele vai perder a salvação por isso, né? Mas ele praticamente está se matando, entendeu? A pessoa, ela vive uma vida desregrada, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Olha só, ajuda. Por que o exercício físico é importante? Porque ele ajuda na saúde, na disposição e prevenção de doença. Você entendeu? Que existem situações que é coisa natural do processo. Nós estamos envelhecendo, eu, o pastor André, né, a turma mais nova, já estamos caminhando, né, pastor André? Nós estamos indo, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Pastor André disse que não. E nós precisamos de quê, irmãos? Para viver uma velhice boa, de músculo. E quando é que você vai fazer isso? Quando você não dá conta mais de ir para a academia? Não, é fazer alguma coisa, uma atividade física, né? O peso maior que eu estou levantando, irmão, é a garrafa de Coca-Cola. Não, aí você vai morrer, irmãos, desse jeito, né? Nós precisamos fazer, não quer dizer que quem faça isso aqui não morra, não tenha problema, mas vai ajudar. O templo, o corpo da gente é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar aqui, mas nós também precisamos ter essa mente transformada pela palavra, que vai nos ajudar a cuidar desse templo. Aí o irmão está lá, que não tem força mais, porque ele não cuida do templo. Permite um melhor serviço para Deus e os irmãos. Olha só, que você vai ter mais disponibilidade, mais elétrico, mais animado, mais saúde. Tem que tomar cuidado. É gostoso, de vez em quando vou lá no irmão Renato, como um sanduíche gostoso, mas não vou lá todo dia, toda semana.
De vez em quando dá vontade, você vai lá com calma, come, faz um exercício. Agora, irmão, se você é bom demais e ele faz um negócio bom demais, você vai lá, empolga e você morre lá naquele negócio. É ou não é? Porque não faz exercício. É bom demais, mas você não pode viver só daquilo. É verdade ou não é? É importante. Você pode comer um lanche, você pode tomar sua Coca-Cola, você pode fazer o que você gosta, mas não faça só isso. Viva uma vida com a qualidade boa também. Amém? Vamos lá. De igual importância estão o quê? Os exercícios espirituais. É isso que eu quero que vocês entendam, que tanto o exercício físico como o exercício espiritual está em pé de igualdade para nós hoje como igreja. Você tem que fazer as duas coisas. Aí é que entra a ideia aqui dos atrativos. Eu me envolvo só com a academia, só com a comida boa, só com o alimento. Eu vou empolgar, e nós estamos vivendo essa época, temos que tomar cuidado com os extremos, porque é a época do corpo, né, da sensualidade aflorada, e eu acho que eu estou empolgado demais, daqui a pouco e tal. Não, você vai fazer para melhorar a sua condição de vida, para ter uma qualidade de vida melhor com a sua esposa, com a sua família, para viver mais uns anos, enquanto Deus te der vida, cuidando desse tempo. Mas o exercício espiritual, ele está no mesmo patamar de igualdade. Por quê? Porque ele fortalece a nossa fé, o nosso caráter cristão. Você precisa estar municiado com essa armadura, porque do mesmo jeito que você tem que cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua fé e do seu caráter. Porque é lá dentro da academia, onde você estiver fazendo o exercício, pode ter uma pessoa lá que vai ser usada por Satanás para tentar a sua vida, mas se o seu caráter, se a sua fé estiver fortalecida em Deus, você vai falar não para essas coisas. Amém? Aí é que está. Os olhos, a candeia do corpo, os pensamentos. Então, por isso que as duas coisas têm que andar juntas. Protegem contra o pecado e as tensões. As tensões, você está municiado. Tentações, contra as tentações, irmãos. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém e por ninguém pode ser tentado, mas nós somos tentados. E quando você está fortalecido em Deus, a tentação vem, porque ela vem mesmo, mas uma vez fortalecidos em Deus, nós vamos vencer todas essas tentações. Produzem o quê? Maturidade espiritual e comunhão com Deus. E é isso que nós precisamos, amadurecer espiritualmente, porque quando a gente amadurecer, nós vamos usar essa armadura de Deus com equilíbrio, com sabedoria, e vamos blindar a nossa casa, a nossa família. Amém, meus irmãos? Tópico 3, eu acho que eu esqueci de mudar todos, Ainda bem que o texto não. O inimigo se opõe ao perdão. Por que que o inimigo se opõe ao perdão? Aqui que está uma ideia muito clássica. Aconteceu um episódio comigo na minha adolescência, pastor Eliseu. Nós tínhamos um conjunto que cantava na igreja. Era muito comum no interior aquilo. Lembra até hoje, Conjunto Adonai. Aí a gente tinha uma líder e umas colegas nossas lá discutiu, teve uma desavençazinha, coisa pouca, mas precisou de perdão para reconciliar. Isso nunca saiu da minha mente. A menina falou assim: olha, tia Eliane, eu perdoo, mas nunca mais fulana você conversa comigo. Aí eu pergunto aos irmãos, o inimigo ele se opõe ao perdão quando o perdão não é verdadeiro. Perdão não é só da boca para fora, isso aí não é perdão. Olha só, irmãos, o perdão verdadeiro ele não fica apenas nas palavras, mas ele se revela onde? Nas atitudes. Não é só dizer eu te perdoo, mas mudar o comportamento com quem a gente ofende. Eu perdoei a Trinfena, mas ela está ali, eu vou sentar do outro lado. E se no dia que Jesus arrebatar, você estiver no mesmo corredor com ele? Ei, você está aqui, miserável. Você veio? Não, irmão, nós vai todo mundo para o mesmo céu. Nós vamos todo mundo para o mesmo lugar. Não é só falar eu te perdoo. É claro que quando você perdoa, aquilo não dói mais, você vai lembrar da situação, Também tem coisa que você não vai convidar para viajar junto, vem abençoado, vamos junto, você e a minha família. Tem situação que é complicada, mas é perdoar e falar assim: eu perdoei, joguei no mar do esquecimento e vamos tocar, irmão, vamos junto. Se depender de mim, eu e você, nós vamos para o céu junto.
Vamos nos abraçar, vamos ser fiel a Deus, vamos adorar a Deus, sem picuinha, sem essas coisas, porque o perdão verdadeiro é abandonar o ressentimento de vingança. Tem gente que perdoa, mas fala assim, o dia que eu tiver oportunidade, eu vou pagar com a mesma moeda. E não é lá fora, não estou falando de coisa lá fora não, estou falando dentro da igreja. Estou falando no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, porque o evangelho é isso. O evangelho alcança a nossa vida, irmão. Qualquer um de nós podemos ofender alguém ou sermos ofendidos, mas se a gente mudar, né, e deixar que o verdadeiro poder do perdão nos alcance para perdoar e para sermos perdoados, isso alcança a nossa vida e nos cura, amém? A falta de perdão é como você beber um veneno. Pastor Benjamin fala isso direto, né? Você beber um veneno esperando que o outro morra, quem é que vai morrer? Você. É por isso que nós precisamos ter essa mudança. É tratar a pessoa com graça, respeito e amor, irmão, e vida que segue. Deus vai dando graça, vai dando força. É demonstrar o verdadeiro perdão através de ações de reconciliação concreta. Não tem ressentimento, nem tem mágoa, eu vou seguir em Cristo Jesus. Amém? E eu quero aqui encerrar com um encerramento aqui, né, a conclusão da revista que fala assim, enquanto a igreja estiver na terra, terá de enfrentar as investidas do inimigo. Irmãos, enquanto a gente estiver aqui, vai ter luta, vai ter cilada, vai ter estratégias ardilosas para destruir nossa casa, nossa fé, nosso casamento, os quais podem ser sutis e quase imperceptíveis. Que Deus nos dê a percepção, que Deus nos dê discernimento para entender essas verdades. Por isso nós precisamos viver o quê? Em constante o quê? Vigilância, fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder, para com a ajuda do Espírito Santo estarmos atentos aos princípios bíblicos para um viver vitorioso. Esses princípios estão na palavra de Deus. Esses princípios, essas armas, esses componentes estão na armadura de Deus, que Ele vai blindar os nossos pés, vai nos cingir, vai blindar a nossa mente, a espada do Espírito, o escudo da fé, e vai nos ajudar a viver, passando por essas investidas, que elas vão vir, mas a gente vai sair do lado de lá vitorioso. Amém?